Olá, adoráveis. Tudo tranquilo? Vocês já ouviram falar sobre a pessoa do Anticristo? Não? Então fique comigo até no final deste vídeo, que eu irei lhes apresentar esta criatura terrível e perversa. Mas antes de tudo, eu me chamo Robson. Algumas pessoas me chamam de irônico. Na verdade, eu não sei o porquê. E eu te convido a se inscrever neste canal, a deixar o seu like e a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E me responda uma pergunta que eu vou deixar fixada nos comentários. E se você pensa que a igreja não estará aqui durante a grande tribulação, fique até o final deste vídeo e veja se você está certo ou não tão certo assim. Quem é o Anticristo? Primeiramente, para entendermos, anti nos traz a noção de oposição. Alguém que se opõe a outrem, que é contrário, que se coloca em uma direção oposta. Esse prefixo exprime perfeitamente o caráter dessa criatura que em breve irá se manifestar. Em seu sermão escatológico em Mateus 24:15, o Senhor Jesus anuncia aos seus discípulos a chegada do Anticristo, denominando-o como o abominável da desolação. O Anticristo provocará repulsa, náusea, nojo nos verdadeiros cristãos. Ele é abominável. Ele trará devastação, ruína e destruição. Mas não apenas isso. Para fazer jus ao seu nome, a Bíblia, que é a palavra de Deus a nós revelada, diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, a respeito do Anticristo o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Que criatura blasfema e ousada, não é? Veja só, sobre esse versículo há várias linhas de interpretação. Alguns diziam que o santuário de Deus correspondia ao Templo de Jerusalém, que existia quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Porém, o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Estes acreditam que deva ser reconstruído para o uso do homem da iniquidade no futuro. Outros entendem por santuário a igreja, ou seja, o coração das pessoas que formam a igreja. Outros dizem que o santuário já foi profanado pelos romanos na invasão e destruição do templo, como já mencionei, 70 depois de Cristo. Enfim, a referência pode ser uma maneira de falar sobre as pretensões do Anticristo em orgulhar-se por ter alcançado um poder celestial, que na verdade nunca possuirá. Você encontrará passagens referentes a essa criatura no livro do profeta Daniel, nos Evangelhos e nas cartas do apóstolo Paulo e do apóstolo João. Mas diz aí, o Anticristo já está entre nós? Sim, faz tempo, muito tempo. O modo de ação do Anticristo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7, está escrito: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, embora o homem da iniquidade ainda não tenha se manifestado em carne. O espírito que o possuirá opera desde o princípio, a saber, o próprio Satanás. Essa criatura se manifestará no poder e eficácia de Satanás e governará a nível
global. De que forma, desde o princípio, tem sido preparado o caminho para o anticristo? Satanás, chamado de querubim ungido, orgulhou-se em si mesmo e foi achado nele pecado. Sendo lançado da presença de Deus, trouxe consigo a terça parte dos anjos que junto dele se rebelaram contra o Criador. O seu desejo e pecado foi querer estar acima de Deus. Então o plano é antigo, mas o arquiteto é o mesmo. Em 2 versículos na Bíblia, encontramos uma palavra-chave. Primeiro, Jesus está assentado no Monte das Oliveiras e, em caráter particular, responde uma pergunta dos discípulos com relação aos últimos dias. Em Mateus 24, 4. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Já na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, onde ele esclarece algumas dúvidas que a igreja tem referente à vinda de Cristo, ele diz: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, e o isto a que ele se refere, é a volta de Jesus. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vocês observaram que tanto Cristo como Paulo usaram o verbo enganar. Esse é o principal método usado por Satanás. Por que eu digo isso? Porque toda forma de engano tem a sua raiz na mentira. E o diabo é o pai da mentira. Daí Cristo nos alertar sobre os falsos profetas, os quais são usados pelo diabo, disseminando falsas doutrinas e todo tipo de engano dentro das igrejas. Quando se dará o seu governo? Como já foi esclarecido, o mistério, o espírito da iniquidade já age neste mundo, infiltrado em todos os segmentos da sociedade, seja religioso, político, cultural, familiar, etc. Inserindo na sociedade ideologias anti-Deus. O mundo jaz no maligno. No mesmo versículo, em 2 Tessalonicenses 2,7, na parte B do versículo, é dito que o anticristo aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mas o que o detém? Embora haja várias possibilidades, segundo os estudiosos da Bíblia, não vou detalhar todos para que o vídeo não fique muito extenso. Vamos analisar uma palavra em específico no sentido original das Escrituras Sagradas. Já nos foi revelado que Cristo não retorna sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é o abandono da fé, do temor, da reverência a Deus devidos. E nos dias de hoje, tem havido evidências de uma apostasia global? Sim, adoráveis. Desde o princípio, o homem caído tem buscado criar um Deus à sua imagem e semelhança. O Deus da Bíblia é muito atrasado. E o resultado disso são milhões de deuses espalhados por todas as nações, retratados em desprezíveis imagens de esculturas, feitas pelas mãos dos homens. Diga-se de passagem, um pecado e uma ofensa gravíssima contra Deus, o Criador de todas as coisas. Não apenas isso. Até pouco tempo atrás, havia uma aversão ao nome de Satanás até entre os céticos. Porém, nos dias de hoje vemos um crescimento espantoso de adeptos e seguidores de Satã. Inclusive construindo-se templos espalhados pelo mundo, onde sem
nenhum constrangimento, essas pessoas se reúnem para adorar o seu Deus. Também encontramos dentro das igrejas denominadas cristãs uma vasta lista de heresias e bizarrices teológicas. Entre elas podemos citar os extremos dos usos e costumes, a falaciosa teologia da prosperidade e também a teologia do coaching, onde você é o centro do Evangelho de Deus, quando na verdade Cristo é o centro de tudo. Enfim, existem aqueles que deliberadamente viraram as costas ao Criador, e também aqueles que permanecem escravos do engano. Mas a palavra que eu quero que analisemos não é apostasia, e sim iniquidade. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Iniquidade no grego é anomia. A como uma partícula negativa, a igual a 100. Nomos, lei. Anomia igual 100 lei. Como eu disse, há várias possibilidades de interpretação, mas eu olho mais por esse viés, pois vemos que a apostasia tem preparado o caminho para a instalação no cenário mundial de um regime político-social sem lei. Falar de Deus nos dias de hoje virou motivo de zombaria, de pecado, motivo de piada. O mundo clama por relativismo. Em contrapartida, rejeita o absoluto. Resumindo, a apostasia gera uma sociedade sem valores morais. Isso reflete terrivelmente na formulação de leis constitucionais, as quais impactam diretamente a vida de todo cidadão. Quando isso acontecer e o homem for guiado pelo não tem nada a ver, não dá nada não, o caos será instaurado na Terra. Mas qualquer que seja a referência específica a que Paulo se refere, sabemos que acima de tudo está a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Ele quem detém o anticristo. A igreja passará pela grande tribulação ou será arrebatada antes? Sim, a igreja estará aqui sim, durante o período da grande tribulação. Ainda que tenhamos conhecimento de outras linhas de interpretação, a verdade bíblica nos confirma que a igreja de Cristo passará na terra todo o período da grande tribulação. É bem simples para nossa compreensão. Acompanhe comigo calmamente a leitura do capítulo 2, versículo 1 ao 12, da segunda carta aos Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo
é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Alguém pode perguntar, então, mas como um homem poderá exercer tanto poder e autoridade? Se você prestou atenção nos versículos 9 e 10, fica claro de onde vem o poder do anticristo. É segundo a eficácia de Satanás, que ele opera sinais e prodígios da mentira. Em outra passagem nos é dito que, no poder de Satanás, o anticristo fará descer fogo do céu, numa espécie de simulacro do que fez o profeta Elias no poder de Deus contra os profetas de Baal. O poder de persuasão, acompanhado dos milagres promovidos pelo anticristo, enganarão a muitos. Só não enganará aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. E para estes cristãos genuínos, salvos pela graça, selados com o Espírito Santo, haverá angústias e perseguições. Vocês percebem o perigo que é não saber que a igreja estará aqui nesse terrível período? Sim, porque sabemos que nem todos os que estão na igreja são de fato igreja. Existem aqueles que se deixam levar por ventos de doutrinas, que acreditam mais no que os seus líderes falam do que o que diz a própria palavra de Deus. Aos crentes nominais será muito fácil negar a sua fé, uma vez que pensarão: por que está acontecendo tudo isso comigo? Eu sou cristão. Muitos padecerão por falta do conhecimento. Vamos ler Apocalipse 13:7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A besta que emerge do mar é o anticristo. E lhe é dado que persiga os santos e os vença. Quem são os santos aqui mencionados, senão aqueles comprados pelo sangue de Cristo? E se há perseguição, é porque houve oposição ao poder instituído pelo anticristo. Rejeição por parte dos santos. Santos são aqueles homens e mulheres separados, escolhidos, chamados, justificados em Cristo, que durante a vida estão no processo de santificação e que aguardam o retorno de Cristo para a obra ser completa, que será o estado da glorificação. Adoráveis, ainda há muito assunto referente a essa criatura execrável. O estudo abrange muitas passagens bíblicas. Esse é apenas um pequenino resumo, mas o intuito deste vídeo é despertar você, abrir os seus olhos. Nós estamos vendo os governos das nações se alinhando, todos em uma mesma direção ideológica. Seremos entregues à morte por amor a Cristo. E somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele nos capacitará no dia da angústia. Lembre-se que a igreja nasceu no martírio. O sangue dos cristãos martirizados no passado clama por justiça, mas ela não virá dos homens, e sim do Deus Todo-Poderoso. E se você nunca se interessou em saber nada sobre a vida e obra de Jesus, saiba de uma coisa: você e eu somos pecadores. E se esses pecados não forem redimidos, estaremos perdidos.
Hoje, ainda hoje, Jesus intercede por nós, como um advogado fiel. Porém, no dia em que soar a trombeta e os céus forem iluminados com glória infinita, toda a terra estremecerá. E todos verão aquele de quem seus lábios debocharam. Nesse dia será tarde. O advogado se vos apresentará como o supremo juiz. E se com o sopro de sua boca ele destruirá o anticristo e os seus exércitos, pense no que será daqueles que não deram ouvidos às suas palavras de que ele retornaria um dia. A nossa vida e existência não é uma obra do acaso. Você possui uma alma, e sua alma é eterna. Os aplausos do mundo, os prazeres da carne, cobrarão um preço muito caro no fim. Haverá um dia que será tarde demais. Pense nisso.